Ó, se liga, hein? Essa palestra de agora é para quem quer passar no concurso e nos vestibulares. Eu vou convidar o professor palestrante, mestre em Linguística Aplicada, pós-graduando em Neurociência e Comportamento, Jackson Andrade. Esse é o cara para realizar a palestra Inteligência Emocional para concursos e vestibulares. Olá pessoal, eu sou o professor Jackson Andrade e já quero deixar aqui o meu abraço para vocês que estão participando da versão virtual da Feira do Livro de Resende, a FLIR, e é uma honra estar aqui contribuindo com vocês com um pouco mais de conhecimento sobre inteligência emocional para concursos e vestibulares. Eu sou o professor Jackson Andrade, sou mestre em Linguística Aplicada, pós-graduando em Neurociência e Comportamento e atualmente atuo bastante com treinamentos para concursos e me dedico à gramática em quadrinhos e inteligência emocional em quadrinhos. Dois trabalhos que em breve estarão também aí nos meios físicos, hoje estão nos meios virtuais. Então eu começo aqui conversando com vocês sobre inteligência emocional para concursos e vestibulares. Por que isso é importante? Porque todo aprendizado tem uma base emocional, já dizia Platão, um dos nossos principais filósofos. E aqui eu começo trazendo uma teoria que parte de Daniel Goleman, o pai da teoria da inteligência emocional. Eu tive a honra de estar com ele numa convenção de inteligência emocional aqui no Brasil, ele veio, né, ele é norte-americano. E um outro autor muito importante para fundamentar o meu papo hoje é o Augusto Cury, que é autora da gestão da emoção, da inteligência multifocal, mas também tem trabalhos publicados na área de treinar o cérebro para provas. E duas falas dele que são extremamente importantes para nós concurseiros é justamente que o ser humano é tão complexo que quando não tem um problema ele o cria. Isso é muito sério. Então, muitas vezes, na hora do processo de estudo para concurso, é muito comum o estudante criar problemas onde não deveria. E uma outra questão é: minha paz vale ouro, o resto é lixo. Essa frase é fundamental assim para o curso Gestão da Emoção dele. E hoje ela também passa a fundamentar uma questão que, por conta da pandemia, tem sido muito discutida, que é a paz que o concurseiro tem. Então o papo hoje ele é focado para o concurseiro e é uma realidade, infelizmente, esse momento pelo qual nós passamos de pandemia. Eu estou agora aqui sem máscara, mas estou cumprindo todas as medidas de distanciamento, estou sozinho no ambiente, então por isso para a nossa comunicação fica melhor assim. Mas o concurso público em si, ele vai garantir para a pessoa uma paz. E isso eu vou conversando com vocês no decorrer. Então vamos lá. O mindset de um estudante campeão. Essa imagem foi tirada do filme Mesmo Se Nada Der Certo. Um filme muito indicado em palestras motivacionais e que eu recomendo a vocês, que ele vai contar a história de uma cantora muito talentosa, uma cantora de barzinho, que de repente está num bar fazendo sua apresentação e um produtor musical falido, ao vê-la, ele consegue enxergar além. E o filme é muito interessante que mostra a cantora e o seu violão, mas na mente do seu produtor, né, do produtor, todos os instrumentos vão tocar ao mesmo tempo, formando uma orquestra incrível. E o filme deixa essa inspiração para nós, que estudar para concurso vale a pena mesmo se nada der certo. Eu preciso ter vontade e vocação. Aliás, em qualquer carreira da vida, a vocação e a vontade são fundamentais para o nosso sucesso. Então aqui eu reuni alguns elementos importantes que eu vou trabalhar no nosso papo, que é a questão do estudo constante, do saber aumentar os neurônios, do entusiasmo, da fé, da força de vontade, sonho, foco,
eliminar as crenças limitantes, método, disciplina, que são alguns dos mínimos elementos que quem decide prestar um vestibular de alto, digamos assim, alto impacto, de alto alcance, como uma FUVEST, por exemplo, ou até mesmo quem pretende uma faculdade que o nível de corte seja muito alto, como, por exemplo, uma faculdade de medicina via Enem, ou os outros concursos aí de ampla disputa. Então, direto ao foco. Afinal, o que é inteligência emocional? O que eu preciso saber disso para que os meus estudos sejam potencializados? Então, vamos acender essa luz aí, ó. Primeiramente, eu tenho que desfazer alguns equívocos. Inteligência emocional não é terapia, não é calmante. Então, às vezes, as pessoas acham que quem tem inteligência emocional é mais zen. Isso é um engano. Você pode ser explosivo e saber que horas que você precisa usar a sua explosividade para obter sucesso. Um exemplo é o mau humor. Não existe emoção melhor do que o mau humor para nos colocar no foco. O foco para o estudo, o foco para resolver problema. Quando você está ali mal-humorado, o seu cérebro fica mais focado. Então é por isso que a gente precisa desfazer alguns mitos. Por exemplo, uma emoção positiva, que é a paixão, é uma das piores emoções para um concurseiro. Porque a paixão faz o cérebro não se interessar pelo estudo, leva o cérebro a um estado de relaxamento que não é produtivo para quem busca uma boa carreira, por exemplo, tá? Outra coisa, é impossível controlar as emoções. Inteligência emocional não tem nada a ver com controle das emoções. Se vocês já ouviram falar isso em algum livro, em alguma palestra, certamente é livro ou palestra que quer vender algum produto, tá? Mas é impossível. Inteligência emocional é o controle do nosso comportamento que a gente vai ver. Ela serve para que eu saiba que eu tenho medo e ansiedade, mas que esse medo e essa ansiedade não me atrapalhem nos estudos. Que ela me ajude a vencer sentimentos negativos, inseguranças. Aqui um ponto importante. Sentimento é uma reação que nós temos de experiência com as nossas emoções. Quando uma emoção impacta, ela gera um sentimento. Um exemplo, suponhamos que de repente você fez um concurso e não foi bem sucedido. E você acreditava que ia se dar bem naquele concurso e de repente isso vai imprimir em você um sentimento ali, marca um sentimento negativo. E isso pode atrapalhar na próxima prova. Você pode trazer aquela emoção negativa que foi vinculada ao momento. Então, pessoal, o sentimento é uma experiência que nós temos. Nós podemos desfazer sentimentos. Num ponto específico eu falo mais sobre isso. A falta de atitude, às vezes você quer estudar, passa em frente ao sofá e aí você começa a assistir um filme e fica, depois eu estudo, depois eu vejo isso, e vai empurrando. Então a inteligência emocional nos faz vencer todas essas inseguranças, algumas eu vou comentando aqui no decorrer. Então, por que é preciso desenvolver a inteligência emocional? Porque ela reside em área diferente do QI. QI é o nosso quociente intelectual. Então não é mais bem sucedido aquele que foi o mais inteligente do colégio. Então às vezes você tem aquele seu colega, sua colega que só tira nota máxima, aquele que sempre tem um destaque, mas no mercado de trabalho, no dia a dia, na prática social, ele acaba não sendo bem sucedido. Por quê? Porque ele não sabe trabalhar as emoções. Então, é óbvio que para concursos, para vestibulares, nós temos que cuidar das duas coisas. Eu preciso aprimorar as minhas técnicas de estudo, eu preciso trabalhar meu cérebro para aumentar o meu QI, mas eu tenho que trabalhar as questões emocionais também.
E aí fica uma dúvida, inteligência emocional, um termo que está na moda, será que ela garante o meu emprego e o meu bom desempenho? A verdade é que o emprego não. Você pode ser o melhor funcionário em relação às questões que envolvem inteligência emocional, aquele funcionário perfeito. Mas, de repente, você pode ter um chefe, um superior, que se sente ameaçado em relação àquela situação. Às vezes você pode estar além do que o cargo precisa. Então, a questão do emprego, a inteligência emocional serve para que você não entre em desespero, para que você consiga lidar com a frustração e dar a volta por cima num ponto chamado resiliência que a gente já vai ver. Mas o bom desempenho numa prova, sim. Então, a inteligência emocional, na hora que você está disputando, aí faz toda a diferença. Vou dar um exemplo. Eu tive uma aluna que, quando ia fazer uma prova, sempre que entrava um japonês, ela se desestruturava emocionalmente. Era descendente de japonês, chegava na prova, já era. Ela não conseguia fazer a prova. Algo no cérebro dela acionava assim, poxa, entrou um japonês, ele é super inteligente. Então, qual foi a estratégia que ela teve que usar? Ela não conseguia vencer aquilo, não dava tempo de fazer um tratamento. Ela entrava na hora da sala para fazer a prova e baixava a cabeça. E só levantava na hora que a prova era entregue, sem olhar para os lados, para não ver o japonês na sala. Então, ou seja, foi uma estratégia, não dava para fazer o tratamento ainda e ela foi além. Então, para a gente entender esse negócio chamado emoção, por que ela atrapalha, a gente precisa entender o que é. Emoção veio do latim emovere. Movere, que é movimento, é a mesma raiz da palavra motivação. Então, eu fico motivado. Só que a emoção faz o processo contrário. Ela me afasta da capacidade de mover. Eu perco o meu controle, eu perco o domínio. A emoção nos protegia na época do homem primata, que ele via uma ameaça e ele pensava assim, dá para lutar ou dá para fugir. Então a emoção, ela nos faz, ela trava o nosso movimento consciente. É por isso que hoje, a gente já sabe que a emoção, ela apaga a nossa razão e o nosso intelecto. Quando vem a emoção, você não consegue pensar. É por isso que muitas vezes as pessoas são presas, né? Preso é condenado por conta de uma atitude emocional que influenciou na ação dela. O ato dela foi emocional e por conta dessa falta de razão. Então, quando a emoção domina, a gente deixa de ser Homo sapiens. Então, Homo sapiens já é um conceito atualmente superado. Superado na década de 90, que já começou-se a estudar isso. O Homo sapiens, nós não deveríamos ter emoções. A emoção, basicamente, ela é negativa. A gente não deveria. Não quer dizer assim, professor, você está dizendo um absurdo, a pessoa... Não, é que a razão, muitas vezes, nos leva a atitudes mais positivas, solidárias, do que necessariamente a emoção. Isso tem que ficar claro. Emoção é uma ação, uma reação. Tudo isso vai ser aprofundado no decorrer. A gente precisa agora saber o que é inteligência. Há muito equívoco no termo inteligência. Vou dar um exemplo para vocês. As escolas trabalham uma coisa chamada inteligências múltiplas. O autor, Howard Gardner, das inteligências múltiplas, deixa claro no livro dele que o termo inteligência que ele está usando lá no livro foi ele que inventou. Não tem nada a ver com a questão da inteligência. E às vezes uma escola aplica de forma tão equivocada que a gente se acha incapaz. Ele tem mais inteligência matemática. Está falando besteira. Não se aprofundou nessa questão do estudo. Inteligência, gente... Para a gente entender a inteligência, a gente tem que voltar um pouquinho na língua latina. No passado existia uma palavra chamada legere. Legere significava a minha capacidade de colher algo.
Então, quando eu tinha uma flor, eu pegava aquela flor, eu estava praticando um verbo chamado collegere. Com o tempo, eu pude optar em não só pegar a flor, como também plantar. E assim surgiu a palavra escollegere. O collegere virou colher. E o escollegere virou escolher. Eu pego o que eu quero. Mas às vezes eu tinha várias escolhas. Quando eu estou entre as escolhas, havia a interlegere, internacional, entre nações, internetworking, que virou internet, entre redes de computadores. Então a palavra inter quer dizer entre. Interlegere era entre as escolhas. Só que veio a palavra colher, escolher, mas em vez de interler, criaram a palavra inteligência. A raiz da palavra inteligência é a mesma aqui da palavra colher e escolher. Collegere, escollegere, interlegere. Então, inteligência quer dizer a capacidade de fazer escolhas, sempre voltada para a questão positiva. Se você faz boas escolhas, você tem inteligência. Não tem nada a ver com intelecto. Então, às vezes, um aluno, eu não sou inteligente, professor, eu não sou inteligente. Tá, mas como é que você sabe que você não é inteligente? Quais escolhas você tem feito? Então, quando a gente vai trabalhar a preparação para o concurso, a gente vai desfazendo esses mitos. Inteligência é um estado de consciência. Eu preciso saber. Então, olha só, como funciona na prática? Aqui é o nosso cérebro. Todos nós temos aqui entre as orelhas duas amígdalas. Amígdalas quer dizer amêndoa, esse termo. São duas coisinhas no cérebro. E elas são responsáveis pelas emoções. Você está andando na rua, de noite, com seu celular, vem uma moto devagarzinho, de repente o cara encosta em você e fala assim ao pé do seu ouvido, perdeu. A amígdala, ela vai fazer todo o seu sangue ir para a perna. Se você tiver se alimentado, ela vai dizer para o seu sistema digestivo, elimina. Sua bexiga estiver cheia, elimina. Porque ela precisa te deixar leve. Seu fluxo sanguíneo vai principalmente para a extremidade, para potencializar a sua capacidade de fugir. Você está andando na rua e você viu um pitbull, você viu um leão. A amígdala ela dispara, ela é muito rápida. Então, quando às vezes a gente ofende uma pessoa, a gente está sob a ação da amígdala. Ela é o que faz a gente xingar na hora que não deveria xingar, perder a cabeça, dar um soco em alguém, se desesperar na hora da prova. Então, tudo é a amígdala, ela é a responsável pelas nossas ações emocionais, tá? E nós temos o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da frente da testa. Ela é lenta, ela é devagar, mas é ela que é a responsável pela nossa tomada de decisão. Então, quando a gente fala assim, pensa antes de falar, conta até 10. Esse conta até 10, gente, ele é extremamente importante, porque quando você conta até 10, você dá tempo suficiente para ativar o seu córtex pré-frontal. Aí você toma uma boa decisão. Seja para concurso, seja qualquer coisa na vida. Agora, o grande problema é, quem é adolescente e está ouvindo essa palestra aqui, o córtex pré-frontal ele só é desenvolvido mesmo a partir dos 20 anos de idade. Então, é muito importante que um adolescente tenha ou o pai, uma mãe, um amigo, alguém como seu córtex pré-frontal para ficar direcionando. Então, se você está ouvindo agora essa palestra e você é pai de adolescente, mãe de adolescente, preste muita atenção. Você tem que assumir essa parte cerebral que não está desenvolvida no seu filho ou em quem você de repente toma conta, tá? Então, só a partir dos 20 anos que a gente tem essa parte bem desenvolvida. Ficou claro? Acredito que sim. Então, prosseguindo a missão,
Já que a emoção ela não tem tanto valor quanto era no tempo dos primatas, a gente tem que refletir se ela em si é totalmente ruim ou se ela é boa. A grande verdade é a seguinte: todas as nossas emoções são boas e são ruins ao mesmo tempo. Tudo depende de como ela é administrada comportamentalmente. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu gosto muito dessa imagem do filme, voltando aqui, porque aqui é um bom exemplo. Então, quem é fã, né, dos Vingadores, é fã do Homem de Ferro, é fã do Capitão América, você não sabe para quem você vai torcer. Você torce para um, você torce para o outro, tem um ou outro que tem sua preferência, mas a gente quer ver todo mundo bem. A gente não quer ver um brigando com o outro. Então, há momentos, por exemplo, que a felicidade é ruim. Felicidade demais deixa a pessoa abobada. Eu falei agora há pouco da paixão. Para a neurociência, a paixão significa demência temporária. Então, se você está extremamente apaixonado, o seu cérebro está demente temporariamente. Há momentos em que a tristeza ela é importante para as questões de reflexão. Há momentos em que o medo te coloca para frente. E por incrível que pareça, uma das piores emoções que nós temos no mundo moderno, que é a ansiedade, ela tem um alto valor, principalmente nas questões que envolvem os estudos, que é o nosso foco aqui. Então, para a gente fechar essa parte e entrar nas questões mais dos estudos, olha só, para o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, a inteligência emocional significa a forma como nos gerenciamos e como lidamos com os nossos relacionamentos. Então, para o Daniel Goleman, o foco da inteligência emocional está na autoconsciência, na consciência social, no gerenciamento de relacionamento, na autogestão. Mas, nos meus trabalhos, nas minhas pesquisas, eu acrescentei a comunicação como foco principal. Por que a comunicação? Porque é uma grande verdade, quando a gente não tem uma comunicação interna muito bem desenvolvida, a gente não consegue nem pensar. Não se pensa em vácuo, ou seja, sem palavras. Não se pensa sem termos as palavras. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um termo novo nesse universo da inteligência emocional que se chama PISLED. PISLED, ou PISLOW, não dá nem para pronunciar porque não chegou na língua portuguesa ainda. Significa o estado de irritação que eu tenho quando eu estou conversando com alguém e esse alguém está mexendo no celular. Então existe esse termo novo. Por exemplo, existe o Schadenfreude. Schadenfreude é um termo, é o nome de um sentimento que nós temos, que algumas pessoas, aliás, têm, e nem sabe, porque não chegou para a nossa língua portuguesa. Vou dar um exemplo, nós temos a inveja. Inveja é quando a pessoa deseja o seu mal e quer o que você tem. A pessoa torce para você se dar mal no concurso público, porque ela quer o seu cargo. Ela torce para você se dar mal no casamento, porque ela quer o seu marido ou quer a sua esposa. Ela torce para você se dar mal no trabalho, porque ela quer o seu emprego. Isso é inveja. O Schadenfreude seria torcer para você se dar mal, mas a pessoa não quer nada seu. A pessoa é feliz te vendo se dar mal. A pessoa quer que você seja demitida. Ela quer seu emprego? Não. Ela quer você ser demitida. Ela quer que você termine seu casamento, que você se dê mal, mas ela quer o seu marido ou sua esposa? Não. Ela quer que você afunde no concurso, mas ela quer disputar aquela vaga com você? Não. Então, ou seja, como é que eu vou desenvolver uma inteligência emocional se eu não conheço essas palavras? Então, capacidade plena de autoconhecimento que nos permite fazer as melhores escolhas para a nossa vida pessoal e social, considerando os contextos nos quais estamos inseridos. Essa é a minha teoria, tá? Então, ou seja, é mais ou menos assim, Às vezes a gente está num estresse tão grande que é como se o nosso cérebro desse uma pane. Para o pessoal que assiste, às vezes, antigamente, TV
pessoal mais velho que assistia, dava certo horário, a TV parava a programação e entrava nessa tela. E aqui, ó, hoje, o infarto, o AVC, o câncer, a depressão, é como se o nosso cérebro travasse, parasse. E o que tem levado muito a isso é o que Augusto Cury vai chamar da síndrome do pensamento acelerado. É que aqui, ó, ele diz que pensar sem gerenciamento é uma bomba para a saúde emocional. E aqui eu trouxe essa ilustração para vocês. O nosso cérebro pensa da seguinte forma. Vocês agora estão me ouvindo. Você está pensando numa coisa, numa faixa aqui, ó, azul. De repente você começa a pensar em outra coisa. Aí vem um outro pensamento. Aí você para o pensamento e diz, você está pensando nisso. Aí vem outro. Aí você volta a pensar naquilo um tempo maior. Então a gente está sempre pensando. Sempre. Por que que isso acontece? Porque quanto mais informação, mais pensamento. O excesso de informação atrapalha a nossa atenção e aumenta a tensão. A atenção vai embora e a gente fica mais tenso. Então, concurseiro, vestibulando, quero passar, quero estudar, começa a estudar para tudo quanto é vestibular, vai se dar mal. Para tudo quanto é concurso, vai se dar mal, porque você vai ter um excesso de informação. Você não vai ter tempo para entender aquela banca, porque você está estudando para 3, 4 bancas diferentes. Quanto mais informação, menos fixação. A gente não guarda as coisas. Maior é o estresse. Então, o estresse, hoje em dia, o excesso de informação aumenta isso. E mais informação acaba com o nosso tempo. Vai embora o seu tempo. É muito grupo ali de WhatsApp, é muita coisa, muito compromisso e aumenta o sofrimento. Olha que interessante. Esses são os pontos relacionados. E aí a gente tem 2 caminhos. A língua latina tinha a palavra medi, ou medi, que significava cura. Tem a medicação, que é a cura que vem de fora. Então, de repente, a ansiedade ela é boa. A ansiedade me coloca para frente, me faz... Só que quando a ansiedade fica descontrolada, aí eu tenho a crise de ansiedade. Aí eu preciso da medicação. Mas, se eu estou no nível da ansiedade que está me atrapalhando, mas está controlável, eu posso recorrer à meditação. E o Mindfulness hoje é um método que os concurseiros, que os vestibulandos mais usam. Que é a minha capacidade de aceitar o problema que eu tenho. Eu não tenho tanto tempo, eu não tenho, de repente, não estudei no colégio top, aceito, mas vou resolver. Não tenho um computador, mas vou estudar com apostila, não tenho dinheiro para comprar livro, mas vou tirar cópia das principais páginas. E entrar em contato com a dor. Então, o Mindfulness, ele é um método muito inteligente que funciona da seguinte forma. Principalmente com a respiração, você respira, você está nervoso, você chegou na hora da prova, meu Deus, estou querendo, tá me dando pânico, eu respiro e converso com o meu pânico. Olha, pânico, por favor, não me atrapalhe agora não, eu sei que você está aí, porque um dos maiores erros nossos é querer vencer de forma assim, combativa os nossos problemas emocionais. A ansiedade, a gente não vai vencer. E você vai vencendo, respirando, meditando, ficando em estado silencioso. E isso aqui que vai acontecendo, ó. Reparem que faixas pretas vão entrando entre as cores. Você aumenta o tempo que você muda de pensamento. Por exemplo, estou pensando, tenho que buscar meu filho no colégio. Tenho que preparar meu material para entregar aqui na FLIR. Tenho que responder o e-mail que me falaram. Eu vou aumentando esse meu espaço entre um pensamento ou outro. Porque é impossível parar de pensar. É impossível. Só existe, na verdade, um lugar que você consegue zerar o seu pensamento, que é uma prática que muita gente faz, que é o banho gelado. Experimentem. Aquele dia frio, água, desliga o chuveiro e toma um banho gelado para você ver. O seu cérebro consegue realmente não pensar em nada. Então, um banho de cachoeira de vez em quando é uma prática muito boa para estudantes, para concurseiro ou para qualquer um que esteja estressado. Estou estressado, está demais, sabadão, tem uma cachoeira
perto de onde eu moro, se tiver, toma aquele banho gelado. Tá? Resolve mais do que praia, por conta da água fria. E eu preciso saber quem eu sou, e eu sou o responsável pelas minhas escolhas. E aí vem a resiliência, que é um dos pilares da inteligência emocional, que é a tomada de consciência. Uma balada é boa demais, um futebol com os amigos, mas estudar tem um preço. E esse preço está na questão financeira também. Às vezes eu vou ter que comprar, investir no melhor equipamento, porque não existe espaço, às vezes, para o amador, não tem jeito. E a resiliência é o seguinte, ó, é a capacidade de passar pelo problema resolvendo de forma mais rápida possível. Tem jeito. Olha aqui, gente, essa imagem. Não tem telhado na escola, mas não tem jeito, a aula tem que continuar. Então, às vezes, o problema que eu tenho é um problema de material, de estrutura, mas eu tenho que estudar. Às vezes, eu posso ter um problema físico, ou um problema físico que foi adquirido no meio do caminho. Stephen Hawking, de repente, surgiu uma doença, mas até o fim da vida ele produziu aquilo que ele gostava, que era a ciência dele. Ele não parou. Resiliência é isso. Poxa, está chovendo? Vou com chuva mesmo. Ah, não dá para ir de ônibus? Vou a pé. Resiliência é a capacidade que você tem de dar essa volta por cima. Esse aqui, ó, que de repente vocês não vão conhecer de primeiro, Christopher Reeve, foi um dos principais personagens que interpretou o Super-Homem no passado. Diferente do Stephen Hawking, o problema dele foi em decorrência de um acidente de cavalo que ele sofreu. Mas ele não parou. Ele não ficou lamentando. Muita gente não sabe surfar. Nick Void que sabe. E ele não tem o braço nem a perna. Então o concurseiro, o vestibulando que quer ter um sucesso na vida, que quer vencer, a inteligência emocional tem como base a resiliência, porque ela traz esse exemplo para mostrar para a gente que não dá para ficar de muito mimimi. Ah, eu não passei no concurso porque eu não tinha uma folha branca. Pô, usa papel de pão, usa embalagem. Vai. Então isso é uma tomada de consciência. O tempo é o nosso maior ativo, nosso maior bem é o tempo. Infelizmente a gente está passando por uma fase de pandemia. Muitos que estão aqui me assistindo perderam amigos e sabem que se essas pessoas tivessem oportunidade, tudo que elas iriam querer ter é um pouco mais de tempo. E a gente às vezes desperdiça o tempo. É diferente de você pegar um tempo para descansar, para relaxar entre família e você desperdiçar o tempo com aquilo não é importante. Então o tempo, gente, foquem na qualidade do tempo, tá? Então olha só, quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Eu não tenho tempo de estudar. Tá, mas do trajeto da sua casa até o trabalho, você vai de ônibus? Pega um fone de ouvido. Ah, você vai de bicicleta, um fonezinho. Como é que é? Está dirigindo? Coloca lá um MP3 no carro. Não há desculpa para quem quer ser bem-sucedido em provas de concurso. Então, o pior inimigo, olha gente, a zona de conforto, ela é uma expressão interessante, porque às vezes a pessoa conseguiu uma conquista financeira. Se eu pegasse aqui para estudar as pirâmides das necessidades de Maslow, eu poderia dizer que a zona de conforto é onde a gente quer chegar. Você quer chegar a um nível financeiro que te dá um certo conforto. Mas só que eu estou conversando aqui com vestibulando e concurseiro. E vestibulando e concurseiro não pode se acomodar. Não pode se acomodar aquele emprego. Tem que ir além. Porque é o incômodo que nos faz ir além. Esse ponto eu falo daqui a pouco quando eu vou falar da questão da intolerância. Outra coisa, método é base. Não tem como passar em concurso se você não tiver método. O método é o que faz a meta acontecer. Então, quando a gente vai falar
de inteligência emocional, a gente está falando em neurociência afetiva. Quando eu tenho meta, eu consigo lidar com meus comportamentos, eu consigo dizer um pouquinho para a minha ansiedade, ó, pera um pouco. Consigo falar para o meu medo, dá um tempinho que já a gente vê isso daí. O querer é muito motivador, mas é abstrato demais, então não basta eu querer, eu tenho que ter a atitude. E aí eu vi essa matéria na internet aqui, ó, que esse rapaz, João Vitor, ele passou em 13 concursos na época dessa matéria, e olha quantos livros ele investiu. Tem jeito. Interlegere, ou seja, capacidade de fazer escolha. Estudar é uma escolha. Seja para vestibular, seja para concurso, mas também precisa da questão do equilíbrio emocional. Eu preciso equilibrar as minhas emoções. Eu preciso acreditar que eu vou passar. O acreditar é um remo. Se eu só acreditar, mas eu não estudar, o barco vai girar. Mas se eu ficar estudando feito um louco, mas não acreditar que esse estudo vai dar certo, o barco também vai girar. Então é uma combinação. A competência emocional, competência social, acreditar e agir. E as nossas crenças definem o nosso destino. Por isso a gente tem que vencer, primeiramente, a crença limitante. Em 1900, na década de 60, olha só, uma pessoa só foi capaz de correr 100 metros em 10 segundos. Antes disso, na década de 50, era biologicamente impossível um homem correr em 10 segundos 100 metros. Até que alguém rompeu. Na década de 70 inteira, só uma pessoa conseguiu romper isso também. Já na década de 80, 20 pessoas romperam. Na década de 1990, 173 pessoas conseguiram. Na década de 2000, 251. E na década de 2010, 400 pessoas conseguiram correr 100 metros em 10 segundos. Porque hoje, essa crença já foi superada. Uma pessoa que quer vencer na vida, seja concurso, vestibular, também não perde tempo lamentando. Ah, eu não estudei, eu não passei porque eu não estudei. Ah, eu não passei porque não tinha esse livro. E a pior desgraça na vida de uma pessoa é a autocomiseração. Pessoal, é uma desgraça na vida da pessoa. Comiseração quer dizer compaixão. Nós temos que ter compaixão pelas pessoas, principalmente no momento pelo qual nós estamos passando, que às vezes as pessoas precisam do apoio, o apoio moral, precisam de alimento, estão ficando desempregadas, toda ajuda é muito importante. Mas quando essa compaixão é nossa para com nós mesmos, isso é uma desgraça. A autocomiseração faz a pessoa ser chamada de coitadinho de mim. Ela passa a ser a vítima da sociedade. Ela, eu não passo mesmo. Meu pai está me humilhando, minha mãe. Então a pessoa fica muito complicada. Aqui, ó, eu gostaria até de contar uma outra situação que eu tive com um aluno, que é a seguinte, tem uma aluna que ela tinha um problema muito sério, que o pai dela dizia para ela, para que você está estudando para concurso, você não passa mesmo? Gente, só acabava com ela. Colocava ela num estado de pena de si mesmo. Por quê? Aquele banho de água fria. Então a gente tem que fazer, olha só, pensa bem. Seu pai não tem estudo, seu pai não tem a dimensão do que é estudar para o concurso. Então você não pode ficar dando uma de coitadinha de mim, porque ele falou isso e você se destruiu emocionalmente. E outra coisa, por que você vai falar para ele que você está estudando para o concurso? Se ele perguntar o que você está fazendo, estou lendo um livro de romance aqui que eu gosto. Então, gente, a gente precisa ter essas sacadas. Outra questão importante, memória de curto prazo e memória de longo prazo. Eu preciso criar expertise. Foi feito um teste entre um grupo de 20 alunos que não tinham terminado, eles pegaram 20 alunos que não tinham terminado os estudos, que fizeram supletivo, que repetiam de ano, que tinham déficit de atenção. Imaginem 20 alunos semi-analfabetos num canto.
mas eles tinham uma característica, sabiam jogar xadrez. E eles pegaram no outro canto da sala, puseram os 20 melhores alunos do país, aqueles que decoram tudo, os campeões de matemática e de aba 4, mas com uma condição, não sabia jogar xadrez. Então você tinha ali semi-analfabeto que sabia xadrez e os tops no QI que não sabiam xadrez. E eles colocaram uma tela com um tabuleiro durante 1 minuto, com 7 pedras posicionadas. Todo mundo tinha que decorar em 1 minuto o que estava ali na tela. Quem vocês acham que decoraram mais rápido? Pensem com vocês mesmos. Não vou ter esse feedback de vocês. Aqueles que sabiam jogar xadrez, mas não conseguiam decorar nada, ou aqueles que eram campeões em decorar, mas não sabiam xadrez? Vamos lá, pensem. Quem conseguiu foram os que sabiam jogar xadrez, mesmo não tendo a capacidade cognitiva de decorar. Sabe por quê? Primeiro, os que não sabiam xadrez tinham que decorar quais pedras estavam sendo usadas. Tinham que decorar quais casas estavam ocupadas e quais pedras estavam em qual casa. Eles tinham mais preocupações. Os que sabiam xadrez viram que aquilo se tratava de uma jogada, então foram lá no piloto automático e, armaram a jogada, disseram qual que era a jogada. Então é isso, expertise garante 50% do seu sucesso no vestibular e no concurso. O que seria isso então? O saber jogar xadrez é quando você domina a banca. Então é muito importante o foco. Enem e Unicamp, Enem e UFRJ, se eu não me engano está usando Enem e Unifei e assim vai. Enem e USP, você vê qual, escolha 3 no máximo e foque nessas 3 e domine a banca, o estilo da banca, o jeito da banca. Eu vou fazer concurso para... A banca é a VUNESP, a banca é FGV, a banca é a Sebrasp, antiga CESP. Então, quando você tem a expertise da banca, 50% do seu sucesso é garantido. Erros que vocês têm que evitar, estudar depois do edital e se comparar com os outros. Minha prima estudou no colégio tal. Aqui, outro ponto importante. Saiba qual é o seu canal de comunicação. Eu agora estou terminando uma pós em neurociência e comportamento. E a neurociência quer acabar com isso daqui. Mas eu, como professor, treinador de concurso, eu digo isso aqui é muito forte. Um aluno visual é aquele aluno que tem mais capacidade de leitura. É aquele que lê mais rápido. E eu vou dizer para vocês, você pode aumentar até 4 vezes a sua velocidade de leitura se você ler passando o dedo. Muita gente acha que é errado você ler passando o dedo, mas não. O cérebro não atinge velocidade de leitura sozinho. Mas o cérebro, o olho quer dizer, mas o olho é condicionado pela velocidade do dedo. Então se você ler passando o dedo, você vai passando e com o tempo você vai aumentando a velocidade, a sua velocidade pode aumentar até 4 vezes, sem ser leitura dinâmica, é leitura... Imagina, gente, o Enem são questões gigantes, alguns concursos que têm textos pesados, então você precisa ler rápido. O aluno auditivo é aquele aluno que ele aprende mais rápido, ele aprende pelo ouvido. Um professor mata o aluno quando ele se incomoda com o aluno na sala de aula, ele está explicando e o aluno não anota nada. Aí ele fica injuriado com o aluno e fala, você não vai anotar nada não? Você não está interessado pela aula? O canal dele é audição. Se ele anotar, já era, ele vai perder. Esse aluno aqui é o aluno que vai lavar a louça ouvindo a videoaula. Ele não assiste a videoaula, ele põe para rodar no computador e está varrendo casa. E ele está aprendendo no carro. Então, treinar a audição é muito importante. O sinestésico é o pior para aprender. Eu, por exemplo, sou sinestésico. Eu não consigo ler se eu não tiver a canetinha de marcar texto, ou uma caneta, ou sublinhar. Quando eu estou assistindo videoaula, se tiver alguém assistindo comigo, eu tenho que ficar, para um pouquinho, volta lá, o que ele disse mesmo? Entendeu? Às vezes eu tenho que assistir uma videoaula 3 vezes. Mas isso é uma característica minha. Tem que marcar.
tem que ler, tem que mais não sei o quê. Mas eu tenho uma vantagem em relação aos demais. E agora eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Sinestésico está relacionado aos nossos sentidos. E um dos sentidos mais fortes que nós temos é o paladar e o olfato. Macete, quando você estiver estudando, chupe uma bala que você não está acostumado a chupar no dia a dia. Sei lá, bala de anis, bala de canela. Vou estudar português, uma balinha de canela. Vou estudar matemática, uma balinha de canela. No dia da prova, na hora que você colocar aquela bala na boca, o que você estudou vem para sua memória. Você ativa uma memória auxiliar, que é a sua memória do seu paladar. Serve para cheiro também. Tem um cremezinho lá, passa na mão, dá aquela cheiradinha, tal, vai estudando. Então, os maiores concurseiros dão essa dica. Se pegar os livros Como Passar em Concurso do William Douglas e outros, você vai ver dicas parecidas. Então, você está usando memórias para isso. Agora, como que eu tenho que estudar para obter sucesso? A pessoa sinestésica é aquela pessoa assim, ó, para vocês entenderem se vocês são sinestésicos, pense o seguinte: você está andando na rua, na época de eleição, alguém estica um panfletinho. Se você é aquela pessoa que quer até ouvir o candidato, você é sinestésico. Não, pode contar suas propostas, fala para mim. Pode, você tem toda a paciência, você é sinestésico. Se no namoro você é aquela pessoa que fica abraçando toda hora você quer abraçar, aí de repente o marido ou a esposa, nossa, você está meloso hoje, hein? Não, não está meloso não, ele é sinestésico, ele gosta de ficar abraçando mesmo. Você é sinestésico. Se você é auditivo, você é aquela pessoa que fala assim para a sua pessoa amada, você me ama? A pessoa fala, te amo. Passa meia hora, você me ama? Te amo. Pô, você está inseguro? Não, ele não está inseguro não. Você é auditivo, você precisa ouvir, tá? Os casais que estão atrás da câmera aí, ó, tal. Então, vê aí o que o marido é, hein? O visual, gente, visual é terrível. Uma mulher visual é aquela que se arruma bonita e se o marido não perceber que ela mudou a cor do cabelo, que ela fez a unha, é uma facada no coração dela. O visual é aquele assim, ó, tá passando na rua, o candidato dá o panfletinho, ele é educado, ele pega o panfleto e ele vai jogar fora, porque ele já tem um candidato dele, mas ele vai ler o panfleto antes de jogar fora, porque ele é visual. O auditivo é o sem educação. Você dá um panfletinho pro auditivo, ele faz assim para você, ó, ele vira, ele não quer te ouvir, ele é arrogante, mas não é, gente. É por isso que aí vem o jingle, porque aí você na esquina você pega ele com a musiquinha. Então, se você é auditivo, se você se identificou com um desses, como você tem que estudar? 50% do seu tempo de estudo naquilo que você é. Pô, eu sou sinestésico. Então, sim, 25% aqui. Então, durante 25% do meu estudo, eu vou assistir a videoaula com a minha mão amarrada. Eu não vou marcar canetinha nenhuma. Eu vou ler sem marcar nada. Vai doer na minha alma. Eu sou tão sinestésico que a casa inteira tem canetinha marcadora de texto. Entendeu? A mesma coisa o auditivo. O auditivo vai ter uma hora que ele vai ter que sossegar e ler e anotar. Porque senão, pessoal, chega na hora da prova, aí a gente tem um outro problema. O visual é aquele que vai acabar a prova mais rápido. E se você não sabe disso, tem pessoas que quando alguém levanta e entrega a prova, ela se desestrutura emocionalmente. Meu Deus, eu sou um burro, eu estou na metade, ele já entregou a prova, perdi, desisto. Tá? Então é muito importante você saber o seu canal. Aproveite o mundo virtual, as tecnologias. Hoje a gente tem vários programas que ajudam a gente a estudar. A gente tem a neurociência, a gente tem a PNL. A PNL é muito importante, que é a programação neurolinguística. Tem uma coisa dela que eu uso muito nos treinamentos, que é a ancoragem. O que é a ancoragem? É o seguinte, imagine você que você passou por um momento feliz da sua vida. Qual foi o melhor feliz? Da minha carreira, vou dar um exemplo. No dia que eu entrei na sala de aula numa universidade como professor para dar aula. Foi um momento tão feliz que quando eu consigo me imaginar naquele momento, aquilo me aquece a testa, eu fico feliz. Então você vai imaginar um momento feliz da sua vida, o seu melhor momento, aquele momento que te motiva. Quando você conseguir, quando tiver reação positiva, você tiver num bem-estar, você vai apertar uma parte do seu corpo. Você pode apertar o seu dedo, você pode apertar a sua orelha,
você pode apertar o seu braço. Naquele momento máximo da sua felicidade, você aperta. Isso se chama ancoragem. Você precisa estudar, você está triste, você está desmotivado. Quando você apertar aquele ponto que você ancorou, essa sua energia positiva volta e você consegue usá-la para o seu estudo. Então, pessoal, isso é muito importante. As técnicas estão aí. Então, quem é estudante, domina essas técnicas, se dá bem. Não quer dizer que ele seja melhor. Outra coisa, estudo tem que planejar. Aqui o nosso papo não dá tempo de eu mostrar um planejamento, mas busque planejamentos. E outra coisa, estuda planejamento familiar. Se você é casado, você tem que colocar toda a família no jogo. Olha, esposa, se eu passar, a gente está bem. Olha, pai, se eu passar nesse vestibular, eu vou ser médico, eu vou estar bem. E aquele dia que você está feliz, que você estudou pra caramba, chega no final da tarde, chama a família para um passeio, para um sorvete, para uma pizza. Envolva a família no processo e também no projeto de passar no concurso. Gerador de ruído, se você é auditivo, você está ali, ó, estudando, aí de repente vem lá o carro da pamonha, cartela de ovos. Eu tenho um aluno, uma vez numa aula para concurso, os alunos queriam saber se ovos é saúde. Então a gente parou o processo de aula porque passou um carro de ovos é saúde. Os alunos queriam saber se ovos é saúde, essa concordância era correta ou não. Então, ou seja, porque ele era tão auditivo que ele não estava prestando atenção em mim. Técnica Pomodoro. A neurociência chama a técnica Pomodoro de técnica paliativa, mas não é. Funciona da seguinte maneira. Você tem que marcar 25 minutos de tempo para você ler, estudar. Tocou o seu relógio, 10 minutos mexendo no celular. 25 minutos estudando. Porque se você falar assim, agora eu vou estudar, o seu cérebro ele quer economizar energia. E como que um cérebro economiza energia? Na timeline do Facebook. É todo construído, estruturado na neurociência para relaxar seu cérebro. O cérebro quer ver novela. Então, pessoal, a técnica Pomodoro, ela dá para o seu cérebro aquilo que ele quer, que é distração. Só que, cérebro, 25 minutos estudando, 10 minutos à toa, 25 minutos estudando. Vai chegar um dia que o seu cérebro vai falar, eu não quero mais 25 minutos estudando, eu quero 40 minutos estudando. Aí o que acontece? Nesse momento você começa a gostar de estudar. Agora, cuidado com uma coisa que isso, o livro, as técnicas não falam. Pessoal, se você colocar 25 minutos estudando e você tiver um prazer muito grande naqueles 10 minutos que você não está estudando, aí o seu cérebro vai chegar na parte de estudo, ele vai ficar louco para chegar aos 10 minutos. Então, como que eu adaptei para a minha realidade? Toda técnica é adaptável. Odeio lavar a louça. 25 minutos estudando, 10 minutos lavando louça. Vou demorar para lavar a louça, não tem importância. Mas 25 minutos estudando, 10 minutos lavando louça. 25 minutos estudando, 10 minutos limpando o cocô da cachorra. 25 minutos estudando, 10 minutos arrumando o escritório. Então você começa a colocar coisas ruins, mas que são obrigações nesses 10 minutos, e o seu cérebro começa a querer voltar para o estudo. O cérebro, gente, é programável. É por isso que tem gente que passa. Tem senso de propósito no estudo. Aqui um outro caso, eu tenho um aluno que quando ele é o último a sair, ele entra em desespero. Eu não, todo concurso que eu fiz, eu sou concursado, eu já estou esperando uma outra vaga de concurso que eu passei recentemente. Sempre eu sou o último a sair. Eu faço o Enem para testar o método, o meu método de ensino de redação, eu sou o último a sair, mesmo eu já sendo professor, mesmo todo ano fazendo para testar o meu método. O meu cérebro já é programado, é o meu propósito. Então, ou seja, cuidado com a afirmação positiva. Nós já estamos acabando aqui a nossa fala. A afirmação positiva é destruidora. Já passei, deu certo, a vaga é minha. Seu cérebro vai falar, mentira, você não estudou. Então a gente tem que dar um nó no cérebro. A gente tem que colocar o nosso subconsciente
para fazer a gente alcançar aquilo. E aí é a tela mental. Todo dia antes de dormir, 5 minutinhos, você se imagina chegando no seu local de trabalho. Você se imagina passando naquele vestibular que você quer. Você se imagina, só se imagina, sem dizer que conseguiu. Assim você faz o seu subconsciente trabalhar ao seu favor. Então, estamos chegando ao fim aqui, um alerta, cuidado, que os piores estudantes são o acomodado, o fogo de palha e o obsessivo. O acomodado é aquele que, depois eu estudo, hoje tem dança dos famosos, eu vou... O fogo de palha é aquele que irrita até o professor. No primeiro dia, o professor passa 50 atividades, ele faz as 50, manda mensagem para o professor querendo a correção, querendo a resposta. Na segunda semana, ele não quer nada. Na terceira semana, acabou. É aquele fogo de palha. O obsessivo é o pior de todos. Porque o obsessivo é aquele seguinte, você ensina algo para ele, isso aí não está certo não. Vou ver um outro cara aqui, vou vir aqui na internet que você explicou. Isso atrapalha, porque cada banca segue um planejamento. Vou dar um exemplo para vocês. Existe a gramática do Sacconi, que é a que mais cai em concurso. Há coisas que as gramáticas têm como errada. Por exemplo, o superlativo de sério, o Sacconi diz que é seríssimo. Está errado. É seríssimo. Mas se ele caiu no edital, o professor tem que ensinar conforme aquela gramática. E o aluno obsessivo não vai aceitar aquilo. Ele não tem que aceitar que o cara errou ou não. É o que está no livro, ele não vai nem poder entrar em concurso, em recurso, se de repente ele errar uma questão. Forme grupos, isso a gente chama de mastermind, mente mestra. Você forma grupo de estudos. Aqui é um dos pontos mais importantes do nosso papo, que é o seguinte, quem vai passar é quem tem competência, um pouquinho além da competência. O que é a competência? Primeiro eu tenho informação. O conhecimento é operação com a informação. Eu sei o que é um ovo, eu sei o que é uma frigideira. Eu sei que se eu quebrar, acender isso, aquilo, eu consigo fazer um ovo mexido ou um ovo frito. Isso é conhecimento, eu consigo fazer operações. E aí eu vou na prática, se chama capacidade abstrata. Então eu tenho informação, vai ser a banca Sebrasp. Eu começo a estudar as questões dessa banca. E aí eu começo a fazer simulados para chegar na capacidade tangível, que aqui é quando eu consigo fazer um simulado com horário, com tudo direitinho, simulação perfeita, e eu consigo, como se eu passasse num concurso em cada simulado que eu fizesse. E a tendência é melhorar, vai chegar uma hora que eu vou ter a competência, que eu vou dominar a banca, que eu vou dominar o conteúdo, e aí eu chego ao resultado, tá? Então é muito importante, deem print dessa tela, que é muito importante esse esquema para vocês. Poder da intolerância, você só vai estudar, só vai para frente se você conseguir não suportar mais a situação na qual você se encontra. Estou com medo de ficar desempregado, veio a pandemia, e eu tenho que estudar. Não adianta ficar reclamando da paz que os concursados estão tendo, que é uma verdade, eu sou concursado, e é uma realidade. Nós não somos melhores ou piores do que ninguém, mas nós passamos num concurso e hoje esse formato de trabalho dá ao concursado uma tranquilidade em meio a uma pandemia que é real. Então, se você não tiver o fantasma do desemprego, você não vai sentar para estudar. Eu tenho uma colega que o marido dela dizia assim, o perfume que você usa é do meu salário. E a mulher se sentiu humilhada com aquilo. Ela só não terminou o casamento dela porque ela amava o marido, mas ela passou num concurso. Tem um símbolo da persistência, o Darumá, eu gosto muito, o William Douglas fala para a gente ter um contra-cheque daquele concurso que a gente quer passar. O Darumá, você pinta um olho, toda hora que você olha para ele, você lembra que você tem que passar. Quando você passar, você pinta outro olho. Busque o estado de flow. Quando vocês assistirem lá Fred Mercury e Montserrat Caballé, vocês vão ver o que é o estado de flow. É um estado de concentração plena. É um dos mais importantes. E para acabar aqui, tem uma estratégia de estudos.
A estratégia é você usar com eficácia o que você tem. Então, nós temos aí as estratégias cognitivas, as metacognitivas, que são o ensaio, a elaboração, a organização. Eu tenho o meu planejamento, o monitoramento. Então, o que eu faço do meu ambiente externo e o que eu faço, porque assim eu consigo. Vou aqui passar para vocês, deem print na tela com essas anotações, são importantes, explicando melhor essas estratégias. E para acabar, tenha fé. A palavra fé veio do latim felis ou fides, que quer dizer engajamento. Então tem hora que a gente tem que acreditar, ter uma fé e engajar nesse propósito. Tenho 5 minutos para contar uma história. E eu vou encerrar, meu tempo está estourando, com a história da rosa mais bonita. Durante 20 anos na Índia, aconteceu o concurso da rosa mais bonita. E durante 20 anos foi o mesmo cidadão que ganhou, o mesmo jardineiro. Mudavam as técnicas, ele ganhava. Mudavam as bancas examinadoras e ele ganhava. Mudavam os competidores e ele ganhava. Ninguém ganhava do cara. Durante 20 anos, essa história é real. É contada pelo Osho. E um jornalista foi até esse jardineiro e perguntou: você diria pra gente qual é a técnica, o que você faz? Ele falou o seguinte: eu faço diferente dos meus concorrentes. Meus concorrentes, eles plantam as roseiras. No dia do concurso, eles pegam a rosa mais bonita do pé deles e trazem. Eu não. Eu planto a roseira. Quando saem os botões começam a apontar, eu vejo qual é o botão mais forte e corto os outros botões. Dessa forma, toda a seiva, todo o alimento vai alimentar apenas uma rosa. Ela vai ficar mais forte e mais bonita do que as demais, porque só ela vai ser alimentada. Então, vocês que estão assistindo, seja qual é o propósito de vocês, qual for, se é vestibular, se é concurso, façam desse momento essa rosa mais bonita. Coloquem toda a seiva, todo o alimento, toda a energia. Aquele amigo chupacabra emocional, deixa para lá. A briga com o namorado, deixa para lá. Foquem a energia naquilo que precisa e então vocês terão a rosa mais bonita, que vai ser a aprovação de vocês. Muito obrigado e curtam bastante a programação da Feira do Livro de Resende, a FLIR, nessa nova versão digital. Muito obrigado.